preço do diesel, que continua com defasagem em relação ao mercado internacional. A ordem é de 9%, de acordo com cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, com os dados divulgados nessa segunda-feira. A projeção vem no momento em que a Petrobras anunciou, na sexta-feira passada, um reajuste nos preços do derivado, e isso para contemplar o preço do barril que é negociado no exterior e que estava defasado com o preço vendido no mercado interno. Enquanto isso, a gasolina tem uma diferença de 3%, apesar de não passar por nenhuma mudança nos preços por causa disso. No final de semana, os combustíveis ainda passaram pelo reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS. E o impacto disso tudo somado ao consumidor final fica em torno de 25 centavos por litro, o que considera tanto o reajuste da Petrobras quanto o do ICMS. E é sobre esse assunto que a gente fala agora com o presidente da ABICOM, Sérgio Araújo, que já está aqui comigo ao vivo. Sérgio, muito bom dia para você, obrigado pelo seu tempo, por vir aqui para a gente falar um pouco, né, sobre essa defasagem que ainda persiste, mas antes de mais nada, seja bem-vindo aqui à nossa programação do CNN Money, Sérgio. Bom dia, Débora. É um prazer falar com vocês da CNN. Vamos lá, Sérgio. A gente teve, então, já expliquei aqui, basicamente, né, esse anúncio do aumento por parte da Petrobras de 22 centavos aí no preço do diesel, praticamente elevando o valor para 3,72 por litro a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, já está em vigor. Mas mesmo com esse reajuste, a gente tem, né, essa defasagem. Diminuiu, mas ainda temos uma defasagem com relação ao mercado internacional. Na sua visão, o que contribui ainda para essa defasagem nesse momento, essa defasagem ainda persistente, mesmo com esse anúncio que a gente teve agora feito pela Petrobras na sexta-feira, Sérgio? Bom, Débora, é bom lembrar que a Petrobras ficou com o preço do diesel congelado, né, desde dezembro de 2023, e ao longo desse período houve uma desvalorização da nossa moeda, né, chegamos aí a ter uma taxa cambial, né, o dólar valendo mais de 6,20 reais, e também houve uma elevação dos valores das commodities, em especial do óleo diesel. Quando a Petrobras anunciou isso, no dia 31, anunciou que reajustaria os seus preços a partir de 1º de fevereiro, ela reduziu um pouco a defasagem, que naquele momento estava na ordem de 59 centavos por litro, com o reajuste de 22, não foi o suficiente para eliminar a defasagem. Então, como você falou, hoje a defasagem gira média em torno de 9%, que dá 32 centavos por litro. Entender também agora, eu quero entender do teu ponto de vista, Sérgio, o quanto que essa defasagem ela acaba impactando a estratégia de competitividade para os importadores, né? Porque antes disso, antes desse anúncio desse reajuste na sexta-feira, como você falou, foi mais de um ano, inclusive, a gente sem ter um reajuste anunciado pela Petrobras, a defasagem chegou a 22%, bater a casa dos 22%. Como que essa variação impacta os importadores de combustíveis do Brasil? Débora, quando a defasagem no preço praticado pela Petrobras, que é um agente dominante no mercado nacional, quando essa defasagem é elevada, isso aumenta substancialmente o risco das operações de importação, em especial daqueles importadores menores, que não atuam em toda a cadeia de distribuição de combustíveis, né? Uma vez que eles vão, com certeza, chegar com um produto nos portos nacionais com um preço muito maior do que o preço praticado pelo agente dominante. Essa redução, né, com o aumento de 22 centavos anunciado pela Petrobras, ela já já reduz bastante o risco, né? Existe as defasagens que nós calculamos e que o mercado, de um modo geral, calcula, com base nos preços dos derivados comercializados no Golfo do México, ou seja, nos Estados Unidos, e existe aí uma alternativa de se trazer, principalmente do óleo diesel, da Rússia.
e esse produto da Rússia ele vem com um leve desconto, atualmente um leve desconto em relação ao preço do produto que sai do Golfo do México, né? Então, isso dá um pouco mais de conforto e acredito que as operações devem ser retomadas aí ao longo das próximas semanas. Sérgio, ao anunciar uma mudança na política de formação de preços, a Petrobras alegou e vem afirmando sempre, né, buscar evitar repassar a volatilidade externa aos preços internos de combustíveis. E eu quero entender como que o senhor avalia essa estratégia em termos de competitividade, a nível global, inclusive, né, para a própria estatal, porque se a gente parar para poder pensar no último ano, diferentemente, por exemplo, do que a gente teve, né, quando houve o início da guerra na Ucrânia, que a gente viu o petróleo passando na casa dos US$ 100 o barril, ou seja, uma volatilidade, um peso muito grande, a gente tem mantido uma relativa média nessa cotação da commodity lá fora, com questões pontuais. Como que você avalia essa volatilidade do barril do petróleo e essa necessidade de realmente ter uma formação de preço diferente daquela baseada unicamente na paridade de preço internacional, que era a que tinha antes, mantendo essa justificativa de que não quer haver não quer repassar essa volatilidade. Temos volatilidade suficiente para isso, de acordo com o último ano, que justifique essa mudança de preços, que por alguns é chamada de abrasileiramento de preços da Petrobras? Bom, Débora, eu acho que é justo e é dever do governo, sim, estar preocupado com os preços e com a volatilidade dos preços dos combustíveis, porque os combustíveis impactam na inflação, impactam no dia a dia da sociedade brasileira. No entanto, nós entendemos que hum, o governo pode ter essa preocupação e deve buscar mecanismos dentro de uma política pública, mas sem utilizar a Petrobras, né? A Petrobras, como todos nós sabemos, não é mais uma empresa estatal. Ela tem outros acionistas também, e a expectativa dos acionistas da Petrobras, eu acho que inclusive o próprio governo, como acionista majoritário, é de que essa empresa seja bem gerida, ou seja, que precifique adequadamente os produtos que ela vende. E num país que, infelizmente, não tem autossuficiência na produção dos principais derivados do petróleo, esses produtos devem ser precificados com base na melhor alternativa para os seus clientes, que é a importação, né? Quando se faz política pública usando a Petrobras, a gente, sem dúvida, está impactando no resultado dos agentes regulados pelo mercado, que estão aqui devidamente estabelecidos, que são os importadores, também as refinarias privadas que realizaram investimentos estão operando no país, né? Impacta também nos combustíveis alternativos, como, por exemplo, aí, o etanol hidratado, que concorre diretamente com a gasolina, o gás natural, o biometano. Em resumo, é justo a preocupação do governo com a eliminação da volatilidade. No entanto, nós entendemos que essa preocupação, essas ações devem ser feitas por iniciativa do governo e sem utilização da Petrobras, que é uma empresa listada em bolsa. Agora, o que a Bicom tem feito também nesse momento em relação a diálogo, tanto com a Petrobras como com o governo federal, para poder tentar buscar soluções que minimizem essa defasagem de preços e também que garantam um mercado mais equilibrado em relação aos importadores nesse momento, Sérgio? Débora, logo após a greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, que foi um trauma que o país todo viveu, a gente teve momentos aí, alguns dias, até semanas de problema no abastecimento no país. A Abicom apresentou uma proposta em audiência pública no Senado da criação de um fundo de estabilização, que era basicamente a criação de um colchão para permitir que, nos momentos de elevação de preço da commodity ou de desvalorização da nossa moeda, o governo utilizasse esse colchão para evitar essas flutuações bruscas, né? Esse projeto de lei foi aprovado no Senado com uma votação bastante expressiva. No entanto, ele não chegou a ser votado na Câmara dos Deputados.
Eu acho que esse é o melhor mecanismo para evitar essas flutuações, de criação desse fundo que seja um colchão para evitar essa volatilidade, tá? Considerando que o combustível é um produto que precisa, ou seja, que tem um impacto muito grande no dia a dia do consumidor. Apesar de que a gente está vendo aí, né, com essa questão da desvalorização da nossa moeda e com esses problemas geopolíticos, a gente vê que outros produtos também têm sofrido muito com a supervalorização, com a volatilidade, como, por exemplo, o café, a carne, né, o milho e outros produtos, outras commodities que têm sofrido variação direta e que a imprensa, de um modo geral, não trata muito deste assunto e o governo também não tem grandes preocupações com a volatilidade desses produtos. Perfeito, Sérgio. Eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos com o Sérgio Araújo, presidente da Abicom, sobre defasagem do preço aí dos combustíveis. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo e estar aqui com a gente. Um ótimo dia para você e bom restinho de semana. Bom dia, Débora. É sempre um prazer falar com vocês. A Abicom está sempre à disposição. Um Até mais, até abraço. uma próxima, Sérgio. Tchau, tchau.